Queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Gênesis 2, 4 e 5. Eu vou lendo aqui enquanto você procura aí. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia homem para cultivar o solo. Ainda em Gênesis, no Gênesis capítulo 2, pula agora para o versículo 15. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra é a verdade. E com a Tua palavra exposta e lida, falada, mais uma vez nós clamamos como igreja. Nos ajude a entender, Senhor, o que o Senhor está dizendo pela Tua palavra. Nos ajude a confrontar as nossas vidas com a Tua palavra, para que sejamos transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu tema para falar com vocês é o único que está fora do nosso cronograma ali. Todo mundo falou do evangelho todo, ao homem todo, ainda vamos falar a todo homem. E eu vou falar com vocês sobre o nosso slogan: o evangelho simples, a igreja começa em casa. E é um desafio falar disso. A igreja começa em casa. Se você é minimamente conectado, ou se você tem qualquer vivência em um grupo de cristãos, você sabe que existe uma diferença muito grande entre o cristianismo que se vive na igreja e o cristianismo que se vive em casa. Infelizmente. Eu queria trazer para vocês alguns dados alarmantes, preocupantes no mínimo. 67.532. Esse é o número de igrejas só no estado de São Paulo. Igrejas evangélicas. Não estão inclusas nessa conta igrejas católicas. 17 mil aproximadamente é o número de igrejas evangélicas no estado do Rio de Janeiro. 17 mil registradas, segundo a Receita Federal. A cada 1 hora no Brasil, uma nova igreja evangélica é registrada na Receita Federal, com um novo corpo diaconal, um novo corpo de liderança, com um novo pastor e com uma nova localização. Em oposição a isso, o Brasil atingiu em 2016 o impressionante número de 61 mil mortes por assassinato. Esse número pode talvez não parecer tão grande, mas é bem maior do que Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial. O Brasil mata mais do que uma bomba nuclear. Assassinato, tá? Não estou falando aqui de mortes por violência, mas causadas em acidentes de trânsito ou qualquer outra coisa. A maioria dos evangélicos acredita que com um presidente cristão e com a extinção de outras religiões, todos os nossos problemas estão resolvidos. A maioria das pessoas que hoje odeiam a igreja ou os crentes são filhos de crentes. Esse é outro dado assustador. O número de casamentos destruído entre os cristãos é cada vez maior.
e já é maioria entre os cristãos, aqueles que estão no segundo casamento ou mais. Não é raro você encontrar com um crente por aí que pense assim: eu vou orar para que o marido dela seja meu marido. Eu vou orar para que a esposa dele seja minha esposa. Não é raro. Eu estou falando por conhecimento de causa. Eu recebo esses e-mails. O número de pessoas que saem do cristianismo, não dá para dizer cristianismo, saem do evangelicalismo e vão para outras religiões para tentar e ver se lá o Deus é mais forte e atende, é cada vez maior, e a gente tem contato com essas pessoas. Se eu fosse listar, eu estava listando, eu tinha mais um monte de outras informações desse tipo assim, que confrontam. Se eu fosse listar, eu ia ficar aqui o resto da noite. Mas a pergunta que importa, no fim das contas, é por que isso acontece? Por que a gente vive num país que é o maior país cristão do planeta e a gente mata mais que bomba atômica por ano? Por que a gente está num país onde cada vez mais pessoas se declaram evangélicas e cada vez mais cresce o número de evangélicos, que segundo estimativas do próximo censo, é um cálculo estimado, a gente vai passar de 1/4 da população brasileira se declarando cristão protestante, ou seja, evangélico, e todas as seitas adjacentes? Por que a gente vivendo nesse país, nada muda, e os sintomas de que a gente é uma terra doente só piora? Isso eu estou falando do Brasil, que é um país denominado cristão, embora sejamos um Estado laico. Por que cada vez mais é mais comum você ouvir pessoas falando assim: eu vou conseguir, e em nome de Jesus, e falar o nome de Jesus no final? E mesmo assim, o número de pessoas coerentes com essa verdade é cada vez mais raro. Por que testemunhos de vida como esse do Paulo, que ainda vai falar, importante lembrar que o Paulo ainda vai pregar, ele nem pregou ainda, por que testemunhos de vida são tão raros? Por que essas histórias são tão raras entre nós? Se isso é o que Jesus ensinou, ou não é? Essas perguntas ficam incomodando a gente o tempo todo na missão do Evangelho Simples, o tempo todo que a gente está recebendo os e-mails. Eu trabalho recebendo ali os e-mails. Uma das minhas funções é ter o primeiro contato, os e-mails, as mensagens de Facebook, seja lá o que for, os comentários. E eu recebo histórias, gente, que se eu fosse compartilhar com vocês, vocês ficariam bem tristes. E ao contrário do que a Bíblia ensina, de que aquele que conhece o Evangelho tem a sua vida transformada, a gente está vendo as pessoas mesmo frequentando o culto de domingo, frequentando a agenda da igreja, participando de pequenos grupos e coisas afins, mesmo as pessoas estando envolvidas com tudo isso, tendo uma vida medíocre, quiçá medíocre, né? Se fosse medíocre estaria bom, mas muito abaixo da linha do que é normal, do que é aceitável para um ser humano. A resposta é óbvia, mas a aplicação é profunda. A resposta é porque falta relacionamento com Jesus. E eu já comecei a me perguntar muitas vezes e parei, desisti, porque eu vi que me fazia muito mal. Senhor, então o que a gente faz? O que a gente faz para que essas pessoas conheçam verdadeiramente Jesus? A resposta está lá. Elas precisam ter um encontro com a Bíblia, elas precisam ter um encontro com o verdadeiro Senhor Jesus e não com o Jesus nominal. O problema é que quando a gente lê um texto como esse, dizendo que Deus criou um jardim e colocou o homem lá, e lá Deus se relacionava com ele, e Deus determinou que o homem, não era bom que o homem ficasse só, e criou para ele uma adjuntora, e eles foram feitos ali uma família, a gente acredita que o contexto em que aquilo foi criado é impossível para os dias de hoje. Tem uma historinha muito triste que sempre conta no Dia dos Pais das igrejas, é um teatrinho, tal, muito triste, que é para confrontar os pais mesmo. Obrigado. Que é o seguinte: o filho chegou na mãe e falou assim: mãe, eu quero morar na igreja. Mas por que, filho? Ah, não, na igreja é muito melhor, vamos morar na igreja? Aí depois de muito insistir,
a mãe tentando entender o que esse filho dizia, ele foi e explicou, falou, sabe o que é, mãe? É porque na igreja o papai é tão agradável, ele é tão legal, ele é tão educado, ele trata a senhora tão bem. Mas quando chega em casa ele grita, ele bate, ele faz coisas que não faz sentido com o que ele faz na igreja. Então eu prefiro o papai que está lá na igreja. Quando a gente chegou lá na sala do Paulo Capelete pela primeira vez, ele falou assim, vocês são de igreja, né? Pastores. Vai lá na igreja no domingo, faz o culto e depois vive a vida, né? Eu fiquei tão feliz de poder responder que não. Porque infelizmente essa é a realidade da grande maioria dos cristãos. A gente separa a nossa vida espiritual do resto da nossa vida. Ah, eu estou mal. Em que área? Ah, eu estou mal economicamente. Ah, tranquilo, isso aí a gente resolve. Ah, eu estou mal emocionalmente, então eu vou lá e resolvo. Eu estou mal espiritualmente, então vai na igreja no domingo. A gente criou a cultura e vem trazendo isso ao longo dos anos, de que a gente vem no domingo para a gente fazer a nossa adoração a Deus, fazer o nosso culto a Deus, para não ficar devendo nada para Ele. E isso, já foi falado aqui, é paganismo. Porque as pessoas separaram o relacionamento com Deus do resto da vida. Então vive-se uma vida muito saudável na igreja e uma vida muito, muito ruim dentro de casa. Famílias que encontram sucesso e alegria na igreja e derrota e tristeza dentro de casa. Casamentos que estão ruindo de pessoas que são frutíferas ministerialmente. Pessoas que estão no ápice do seu ministério, com o ministério frutificando, alcançando nações, alcançando outras pessoas. Dentro de casa vivem como cão e gato. Quando vivem como cão e gato? Quando a comunicação já não foi extinta. Porque a gente de alguma forma aceitou e acreditou na falácia de que se você for bem recebido na igreja e for visto como uma pessoa certinha no ambiente eclesiástico, significa que está tudo bem e que você pode seguir em frente. Eu compartilhava um dia desse com uns amigos quanto me chocou na jornada pastoral uma informação que eu não sabia, que eu só descobri na prática, de que é totalmente possível, é perfeitamente possível viver uma vida ministerial saudável sem uma vida devocional. Porque eu posso enganar qualquer um de vocês aqui, qualquer um dos que pegaram o microfone pode estar enganando vocês. E isso assusta, porque quando eu me deparei com um ministério que continuava frutificando, mas com uma vida devocional em decadência, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Como é possível que aqui eu seja reconhecido como alguém que frutifica, mas aqui dentro de casa eu seja reconhecido como alguém que não conhece a Deus? A falta de conexão entre esses dois ambientes, o ambiente da igreja e o ambiente da casa, geram cristãos cada vez mais hipócritas e cada vez menos frutíferos. Cristãos que geram resultados, mas não geram frutos. Cristãos que geram números, mas que não geram relacionamentos. Você mede a sua saúde cristã no meio religioso pela quantidade de pessoas que você levou até Jesus. É assim que as pessoas fazem. As pessoas perguntam assim, quantas pessoas já se converteram pelo seu ministério? Cadê o Dani Saad, que recebe essa pergunta dia sim, dia não? A gente recebe. Quantas pessoas são impactadas pelo Evangelho Simples? Quantas pessoas creram já em Jesus através de um vídeo do Evangelho Simples? Porque a gente aprendeu a contabilizar sucesso por números. Só que quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para Jesus, Ele não contabiliza sucesso por números. Ele contabiliza sucesso por relacionamento com Jesus, por relacionamento com Deus. Esse choque dessa diferença é resultado da nosso desprezo, total desprezo, ou quase total desprezo, pelo texto bíblico e pelo que a Bíblia nos ensina. E o único jeito que a gente encontrou de combater isso, vamos levar o evangelho para dentro das casas. Porque se na igreja eu falar assim, você está feliz com Jesus? Você vai responder, amém. Se você está vivendo uma vida saudável, você vai dizer amém. E daqui de cima, se eu perguntar para você se você está lendo a sua Bíblia, você pode simplesmente dizer amém, ou pode não falar nada, e vai passar por alguém que lê constantemente a sua Bíblia. Só que dentro da sua casa, as pessoas que moram com você, elas sabem de verdade quem você é.
Elas sabem se você de fato lê a Bíblia. Elas sabem se de fato você ora. Elas sabem se de fato você passa tempo com Deus. Porque no ambiente familiar não dá para você fingir essas coisas. O texto que a gente leu no Gênesis relata um momento fantástico. O jardim do Éden foi criado por Deus. E lá Deus colocou Adão e disse: Adão, sabe a terra, sabe o mundo? Então, é seu. Possui, subjuga, coordena, controla, faz o que você quiser. Tem um trecho desse capítulo 2 que ele fala assim: e Deus começou a trazer os animais até Adão para perguntar como ele iria chamar. Olha que interessante. E aí, o que você vai fazer com isso aqui? Sabe delegar, né? Diferente da gente. A gente tem um pouquinho de dificuldade de delegar. E aí a gente começa a perceber que Deus criou um ambiente ali de relacionamento. Porque o texto vai dizer que Deus vinha encontrar com Adão todos os dias. E esse encontro era constante na viração do dia. O céu e a terra eram um único lugar. O evangelicalismo ou a religião, ela nos prega que você precisa crer em Jesus para ir para o céu. E naquele contexto ali, você vai perceber que céu e terra eram um único lugar. Eles estavam unidos. Adão podia olhar face a face de Deus e conversar com Ele. Não tinha problema nenhum. E Deus fez para Adão, então, uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que lhe seja comum, alguém que seja respectivo a Ele e que ele possa se relacionar. E se relacionando com Deus e com essa pessoa, o mundo estava perfeito, o céu estava declarado. Os céus e a terra agora eram um único lugar. Quando Adão decide pecar, quando Adão abre mão de obedecer e rompe do relacionamento com Deus, Deus não mais está presente na terra e não existe mais acesso livre a Deus. E isso aparentemente é muito simples, né? Deus não está mais ali. Mas isso muda tudo, porque a palavra de Deus, o Evangelho, não está falando que o cristianismo, a sua vida de devoção é para você ir para o céu. Está falando que é para você ter um encontro com Deus, porque o Éden era um lugar santo, o Éden era um lugar celestial, porque Deus estava lá. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O céu não é céu porque é um lugar onde você não tem que pagar boleto. O céu é céu porque Deus está lá. E se Deus não está lá, lá é o inferno. A negação de Deus é o inferno. O que acontece então é que aquele ambiente que era saudável, pleno, possível de se encontrar com Deus constantemente, face a face, agora havia sido rompido. E Deus não estava mais lá. E desde então o homem vem tentando se virar com o que pode. Ele vem tentando lidar com a sua família do jeito que dá. E ele vai se relacionar com as pessoas do jeito que dá, fazendo o melhor que ele pode. A boa notícia do Evangelho é que o Deus que estava presente constantemente no Éden se fez carne. E segundo o texto de 1 João, habitou entre nós. O Deus se fez carne e tabernaculou entre nós. E agora eu posso mais uma vez encontrar com Deus face a face. Aquele mesmo contexto perfeito, onde quando eu tinha uma dificuldade, uma necessidade, eu estava diante do Criador e automaticamente eu já era suprido, volta a acontecer porque agora o Cristo de Deus, Jesus, habita entre nós e Ele vive entre nós. Isso é muito simples. Mas por que isso não é uma realidade em todos os ambientes que a gente frequenta? A história da Bíblia é repleta de momentos de Deus fazendo movimentos para habitar entre os homens. Logo após o Éden, houve o rompimento. E o homem começa então a ter que buscar Deus em algum lugar, buscar o relacionamento com Deus em algum momento. E aí Deus estabelece por Moisés as leis e o tabernáculo. E quando você olha para o tabernáculo, ele tem uma série de divisões: o átrio, lugar santo e o santo dos santos. E quando você chega naquele lugarzinho ali, santo dos santos, onde a arca da aliança estava, quando o sumo sacerdote entrava ali, diz o texto bíblico que Deus estava presente naquele lugar. Era como se fosse literalmente um pedacinho do céu. Era como se fosse
entrar no céu. Você já imaginou isso? Que loucura? Vou entrar no céu aqui. Estou no céu. Saí do céu. Quem em sã consciência entra no céu e quer sair do céu? Está diante do Deus Todo-Poderoso, com acesso total a Ele, com respostas imediatas, com tudo acontecendo em tempo real, conexão ao vivo, tipo a nossa aqui agora. Acesso total a Deus. E isso transforma a humanidade. A gente vive um tempo, queridos, em que o Evangelho não é mais pregado. Às vezes até falam de Bíblia, mas não falam do Evangelho. A gente vive um tempo em que os textos bíblicos são usados a nosso favor. Quando estava na prova não te ajudou, quando tiver na bênção vai se arrepender. Quando te ver na bênção vai se arrepender. Ou coisas do tipo, Deus foi transformado de todo-poderoso Criador, o santo e inacessível, em uma máquina cuspidora de bênçãos. Então eu só me aproximo de Deus para receber, eu só me aproximo de Deus para que Ele possa resolver os meus problemas. Se você for lá no meu computador, no Evangelho Simples, e for olhar lá, quantos e-mails a gente recebe com crises conjugais, de pessoas que já estão separadas. Eu acho que de todos os que tem lá, se não me falha a memória, eu tenho 3 e-mails, de um volume de uns 100 e pouco, de pessoas que estão pedindo ajuda antes de separar, antes do marido sair de casa, antes da esposa sair de casa, antes do adultério acontecer, antes do barco ir a fundo, antes de quebrar de vez. Porque a gente esquece de olhar para o modelo de Deus. Sempre foi a mensagem de Deus que nós estivéssemos totalmente voltados para o relacionamento com Jesus e voltados para o fato de que Deus quer habitar entre nós. E se tem uma coisa que eu preciso que você grave disso que eu estou falando aqui, é isso: Deus quer habitar entre nós. Não é a mensagem do Evangelho você acordar no domingo de manhã, se a sua igreja é de manhã, ou separar o seu domingo à noite para ir no local onde Deus habita. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Deus quer habitar em você, nos lugares que você frequenta. E as famílias são a base do relacionamento, a base da sociedade. E Deus quer habitar entre as famílias. O motivo de que a gente dizer que a igreja começa em casa é porque a gente continua com essa mentalidade de culto, clero, domingo, templo. No domingo é o dia do Senhor, e no dia do Senhor eu vou à casa do Senhor, e lá eu vou adorar o Senhor. E depois que eu adorar o Senhor, eu volto para minha casa e faço as minhas coisas. E se a coisa ficar difícil, eu vou falar com o clero da igreja, com o pastor da igreja, e ele vai vir aqui na minha casa resolver o problema. Essa não é a mensagem do Evangelho. Abram, por favor, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, 6. Diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações de seus filhos, dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto está falando de João Batista. É uma profecia falando de João Batista. Aquele que vai vir, a voz que clama no deserto, e vem para preparar um caminho reto para o Senhor. João Batista foi chamado por Deus para preparar um caminho reto para o Senhor. A pregação que João Batista faz no deserto é para chamar a atenção para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que estava chegando. A função dele é dizer assim: ei, para aí de fazer o que vocês estão fazendo, porque está chegando alguém que vai transformar tudo isso aí. A pregação dele é dizer o seguinte: ei, vocês, filhos, olhem para os seus pais. Pais, olhem para os seus filhos. Se você for pegar o contexto dessa profecia, ele está falando do encontro de gerações. A geração dos mais novos e a geração dos mais velhos. E se eu for trazer para dentro do ambiente familiar, está falando do pai conversando com o filho. O Paulo falou aqui que é uma realidade. Vamos jantar, vamos.
O pai pega o prato, senta na frente da TV, a mãe pega o prato, senta na frente da TV, o filho pega o prato e vai para o quarto. Isso quando o pai e a mãe estão no mesmo ambiente, né? Às vezes a mãe está comendo na cozinha, o pai está comendo na sala. E o filho está no quarto. Esse é o retrato da sociedade e o retrato de muitas famílias. Vamos ligar a TV, assistir uma boa novela, ou vamos assistir um filme, ou assistir uma série, assistir seja lá o que for. Você perceba que o encontro do que o filho e o pai têm em comum não acontece. E aí eu lido com isso e vejo essa dificuldade. Quantos pais dizem assim, eu não consigo entender o meu filho? E aí eu lido com os filhos falam assim, eu não consigo entender o meu pai. E aí fala com a esposa, eu não consigo entender o meu marido. E o marido, eu não consigo entender a minha mulher, não sei o que ela tem na cabeça. E ninguém entende ninguém no ambiente que era um ambiente separado por Deus, onde Deus escolheu habitar. Deus escolheu habitar naquele ambiente, mas ninguém se entende. Porque ao contrário do que o texto está dizendo, o filho não está olhando para o pai e o pai não está olhando para o filho. O filho está de costa para o pai e o pai está de costa para o filho. Só que tem uma curiosidade nessa ilustração. Porque se você tem duas pessoas de frente, elas estão olhando umas para as outras. E elas têm algo em comum. E o texto diz que ele vai pegar a geração dos mais velhos e vai fazer com que eles olhem para os filhos. Beleza, isso não é difícil. Em geral, os pais estão olhando pelos filhos, preocupados se vai acontecer alguma coisa, tentando entender o que está acontecendo. Alguns casos. Mas vai fazer também com que os filhos olhem para os pais. E quando eles olham um para o outro, a função de João Batista não era ser o Cristo. A função de João Batista era fazer eles olharem uns para os outros. E quando eles olhassem uns para os outros, eles iam encontrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no centro da família. Porque a missão de João Batista é preparar o caminho para Jesus. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. O Evangelho está do jeito que está. No Brasil e no mundo. Com famílias se destruindo. Com gente achando que o Evangelho é mandinga para arrumar emprego. Gente achando que oração é mandinga para o meu chefe ser demitido e eu ter um chefe melhor. Ou eu para o meu chefe ser demitido e eu ser promovido. Gente achando esse tipo de coisa, porque as famílias não estão olhando para onde elas deviam estar olhando. Eu não estou dizendo aqui porque por você ser um bom pai, todo o resto vai dar certo. Mas porque se você estiver olhando para dentro da sua casa, e o seu filho estiver olhando para dentro da sua casa, e no centro da sua casa, o Senhor Jesus estiver lá, Deus vai poupar a terra da maldição. É isso que o texto está dizendo. A gente está sofrendo com o resultado de famílias que não se olham mais e que não se conhecem mais. Tem uma tirinha muito engraçada, que parece engraçada, mas é triste. Quando cortaram o WhatsApp, quem lembra? Bloquearam o WhatsApp no Brasil. E aí vinha assim uma tirinha, atenção, bloquearam o WhatsApp no Brasil. Agora você vai começar a perceber pessoas estranhas se movimentando na sua casa. Não se preocupe, são seus parentes. Porque a gente passa muito tempo olhando para o celular. A gente passa muito tempo perguntando um para o outro, dentro de casa, quer comer, filho? A mãe manda WhatsApp para o filho perguntando se quer comer, porque o filho não para de olhar para o celular. E o pai manda mensagem para a mãe, a janta está pronta? A gente não está mais olhando no olho um do outro. E gente, eu sou de tecnologia. Essa é a minha tentação, essa é a minha luta. Eu vivo de tecnologia, então para mim desligar o celular é um desafio. A minha esposa que eu digo, o trabalho que faz para eu desligar o celular. Só que existe um momento da missão que Deus nos deu, que exige de nós que a gente olhe no olho um do outro. E é muito legal, e a gente vai fazer isso. Em nome de Jesus, eu creio, por causa do Evangelho, que aqui estão pessoas que vão levar o Evangelho para o mundo todo. E vão fazer diferença para onde vocês forem. Mas não adianta levar o Evangelho lá fora e ter uma vida devocional destruída. E isso quer dizer, não adianta pregar para muitas pessoas, se as pessoas de dentro da sua casa não percebem o Cristo em você. É nosso papel anunciar o Cristo para essas pessoas. Malaquias diz que quando João Batista chegasse, ele ia cutucar os pais e os filhos que estão olhando para o WhatsApp e falar assim, ei, presta atenção aqui. Olha quem está atrás de você, ó. Surpresa! Esse é seu filho. Filho, seu pai, pai, seu filho. E apresentar um outro. Esposa, esse aqui é seu marido. Marido, sua esposa. E as pessoas iam se conhecer.
e sabendo quem são umas as outras, esse caminho agora está preparado para que o Cordeiro de Deus venha e faça a boa obra da redenção. Você quer ver as coisas mudarem, querido? Passa a se concentrar nas pessoas da sua casa. Acho que um mês e pouco, talvez uns 2 meses atrás, chegou até mim um caso interessante. A jovenzinha havia se convertido. Agora sim, hein? Agora vai. Ouviu a mensagem do Evangelho, jovem ainda, 17 para 18 anos, empolgadíssima. E ela veio falar comigo e ela estava meio empolgada. Ela falava rápido e mexia a perna assim. Então, porque na minha igreja a gente faz ação social e não sei o quê. E ela começou a descrever um trabalho lindo da igreja, eu fiquei até emocionado. E aí a gente leva comida para os moradores de rua. E aí o pastor da igreja agora já não está mais nem fazendo outro trabalho. A gente está usando a igreja para receber os moradores de rua. E o evangelho está sendo pregado. E ela começou a me contar um trabalho muito legal que está sendo feito. Eu falei, puxa, que legal. E comecei a ficar empolgado com aquilo. Ela falou, então eu queria conectar vocês. E vocês são também fazem a mesma coisa, que legal. E aí quando acabou a conversa, ela contou tudo. Eu estava empolgado assim. O Senhor me incomodou de alguma forma, eu fiquei olhando para ela, e eu falei um negócio que eu tenho convicção de que foi o Espírito que falou, porque eu não tinha planejado, eu acho que eu não tenho capacidade intelectual para esse nível. Eu falei assim, olha, deixa eu te dizer só uma coisa, entre confrontar a religião da sua mãe, do seu pai e da sua irmã, e sentar com eles, e fazer uma boa refeição, e dizer que você ama, por favor, escolha dizer que você ama. Escolha olhar para sua mãe e falar, mãe, eu te amo e te respeito. A gente dizer para sua mãe que ela está errada na religião que ela está seguindo, e que a sua irmã está errada, e que o seu pai está errado, senta com eles e diz, eu te amo. Porque Deus vai fazer uma obra na sua família, não a partir da sua eloquência ou dos projetos sociais da sua igreja. Deus vai fazer uma obra na sua família, a partir do momento em que você começar a amá-los como Jesus te amou. Você quer ver sua casa ser alcançada, querido? Você quer ver famílias transformadas? Mais amor, menos julgamento. Olha para o seu pai, olha para sua mãe, olha para o seu esposo, olha para o seu filho. E fala assim, do que você gosta? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre esse assunto? Porque num ambiente onde as pessoas não se relacionam, não adianta pregar o Evangelho, porque o Evangelho é essencialmente relacionamento. Presta atenção nisso. Você está dizendo para mim que a pessoa nunca ouviu a mensagem? Claro que já ouviu, mas não creu porque ela não viu fruto. Porque o mandamento de Jesus para nós não é ser eloquentes pregadores. O mandamento de Jesus para nós é que nós façamos discípulos. E você não faz discípulos com papel e caneta na mão. Você não faz discípulos com pregações eloquentes. Você faz discípulos andando com eles, comendo com eles e abraçando essas pessoas. Eu não sei se está claro para você, e eu morro de medo que não esteja, porque a minha missão aqui era te ajudar a entender isso, te ajudar a entender que o chamado de Deus para nós, que é fazer discípulos, tem que começar na nossa casa. Abram por favor Mateus 28, já estou concluindo. Mateus 28, 18, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus não nos chamou para sermos eloquentes pregadores. Deus não nos chamou, eu falei isso domingo, para fazer congresso evangelho simples. Deus não nos chamou para fundar ONGs em nome dele. Ele nos chamou para fazer discípulos. E discípulos são feitos no ambiente de relacionamento pessoal. Discípulos são feitos no ambiente de olho no olho, corpo a corpo, contato, ouvindo confissões e confessando uns aos outros, entregando-se, doando-se, perdoando. Discípulos são feitos com compreensão e com a mensagem de Jesus, com o Evangelho de Jesus sendo aplicado.
não são feitos com discursos. O mundo hoje prega uma coisa completamente diferente do que a Bíblia nos ensina. O mundo diz que o importante é ser feliz. E de todas as formas possíveis eles tentam dizer isso. O importante é ser feliz. Vamos empoderar a mulher para que ela seja feliz. Quem tem poder na mão sabe que poder não traz felicidade. O importante é ser feliz. Vamos agora desconstruir o modelo opressor de família e construir um modelo mais leve, onde as pessoas possam escolher os seus estilos de vida e mesmo assim serem felizes. O importante é ser feliz. Se o seu casamento está em crise, é melhor separar do que viver brigando. É a distorção daquele texto bíblico, né? Melhor casar que viver abrasado. Agora tem a versão nova, que é melhor separar que viver brigando. Não sei de onde tiraram isso. E o mundo vai colocando esses pensamentos na sua cabeça, na minha e na sua cabeça. E tentando te conduzir a uma mentalidade de que vale tudo pela felicidade. Vale tudo para um ambiente mais confortável. Não tem na Bíblia. Vale tudo pela minha privacidade. Privacidade, eu preciso de privacidade. Engraçado que você não tem na Bíblia esse negócio de privacidade, né? Você consegue imaginar Pedro chegando em Jesus? Mestre, olha, minha sogra está doente. Pedro, dá licença que agora é o meu tempo sozinho. Tô aqui meditando. Deixa eu só responder esse negócio do WhatsApp aqui. Escolher tempo de privacidade, escolher tempo para viver sozinho, escolher tempo para fazer tudo para buscar ser feliz. Não posso ter tempo para cuidar do meu filho, porque eu preciso trabalhar. Porque se eu não for realizada profissionalmente, eu não posso ser feliz. E se eu não for feliz, eu vou fazer mal para o meu filho. E as pessoas largam e vão então cuidar da sua vida pessoal, porque ser feliz está na frente de tudo isso. Só que quando eu olho para um texto bíblico que diz, façam discípulos, e eu descubro na Bíblia, olhando para a vida de Jesus, como é que ele fez discípulos, não dá para acreditar que eu vou fazer discípulos buscando a minha felicidade. O jeito de Jesus fazer discípulos é morrendo na cruz por eles. E se você quer discipular a sua casa, e se você quer que a sua família esteja totalmente entregue ao Senhor, o caminho é morrer na cruz por eles. O caminho é encarar o desafio, encarar a dor de morrer na cruz, encarar a dor de ver aquele que você ama errar, sem julgamento, e esperar um momento para olhar para ele e dizer que ainda ama, como Jesus fez com Pedro. O caminho de dar o bocadinho de pão molhado para o seu amigo íntimo e ver ele levantar, sair e te trair. Esse é o caminho do Evangelho. Deus não nos manda ter uma família feliz. Deus nos manda seguir Jesus. Se você está enfrentando esse problema familiar, a gente entendeu que o melhor modelo para isso é colocar todo mundo em roda na sala da sua casa, olhando um para o outro, vendo face a face, abrir a Bíblia e procurar entender ali como Deus quer que a gente viva. O nosso desafio como cristãos é famílias transformadas, realmente transformadas. Que o Senhor nos livre de famílias evangélicas. Que o Senhor nos livre de famílias evangélicas. Porque as famílias evangélicas estão destruindo o nosso país. Estão permitindo que o nosso país seja destruído. Porque os evangélicos falam em nome de Jesus, mas esse Jesus não é o da Bíblia. E as famílias vão sendo destruídas. E os interesses vão sendo colocados na frente da mensagem do Evangelho. E cada vez menos pessoas dão crédito à pregação. Cada vez menos pessoas creem na verdade do Evangelho. Se você está enfrentando, querido, um casamento destruído, se você está enfrentando um ambiente familiar, onde você não consegue sentar e fazer uma confissão, e dizer, eu estou cansado, eu estou com dor, eu estou com medo, eu errei. Se você já não consegue mais viver isso, o que falta na sua casa não é levar todo mundo para a igreja. O que falta na sua casa é começar ali uma igreja. Porque a igreja de Jesus começa em casa. A igreja que Jesus criou e estabeleceu começa em casa. Se você está enfrentando um casamento destruído, você precisa investir no seu relacionamento com Jesus. Se você está solteiro, quer casar, não compreende os seus pais, você precisa de um relacionamento com Jesus. Se você foi traído, se você foi traída, você precisa de um relacionamento com Jesus. Se você está com um casamento saudável, está tudo bem,
todo mundo na sua casa está feliz. Você precisa investir no seu relacionamento com Jesus. Porque só através de um relacionamento com Jesus, coerente, genuíno, numa igreja que começa em casa, que se manifesta a partir das quatro paredes da sua casa, para fora, é que nós vamos entender toda a mensagem do Evangelho. Queria orar por vocês, com vocês, e pedir a Deus que daqui as famílias sejam referenciais, e que as igrejas que aqui estão, que as pessoas que estão aqui sendo igreja, sejam também igreja dentro de suas casas. Porque ai de nós, que o Senhor nos livre de viver um cristianismo bonito fora de casa e um cristianismo medíocre dentro de casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, nós te louvamos, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, eficaz, que a Tua palavra é autêntica e que ela tem poder para nos confrontar e nos levar a uma transformação pela ação do Teu Espírito Santo. Nós queremos te apresentar aqui as nossas famílias, Pai. Aqueles a quem nós amamos. Nos ensina, Senhor, a amar. Nos ensina a nos entregarmos uns aos outros. Nos ensina, Senhor, a como pôr em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Pela ação sobrenatural do Teu Espírito. Nos dê situações onde a gente possa pôr em prática, Pai. Que as nossas famílias sejam verdadeiramente transformadas pelo poder do Evangelho. Que a nossa casa seja, Senhor, a nossa primeira igreja, seja o nosso primeiro ministério. Que os papéis, Senhor, que estão hoje invertidos, sejam colocados no lugar. Que segundo o modelo bíblico, haja liderança, que haja coordenação, que haja rendição total ao Senhor, Pai. É o modelo do Senhor para nós. Ensina-nos, Senhor, como te obedecer, como a obedecer o chamado do Senhor para nós e a convocação do Senhor para nós. Livra-nos de viver um cristianismo nominal. Livra-nos de viver um cristianismo que faça sentido só na cabeça dos outros, mas dentro de casa não faz sentido nenhum. Livra-nos, Senhor, de ter um ministério frutífero e uma vida devocional destruída. Em nome de Jesus, Senhor, que sejamos aqui pessoas que vão levar isso que estão aprendendo aqui hoje para dentro de suas casas. E que lá nós possamos frutificar para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. E te agradecemos, Pai. Amém. Eu queria, como uma última coisa, oferecer a você, se você faz parte de uma igreja que tem pequenos grupos, se envolva, abra sua casa, conheça a verdade, traga a verdade para ser ministrada dentro da sua casa. E se você não está envolvido em nenhuma igreja que tenha isso, e você quer se envolver com hippie, a gente está aqui para te servir. Isso não é um negócio, a gente não está te vendendo nada. A gente está ofertando a oportunidade de você ministrar a palavra de Deus para os seus parentes, para os seus familiares, para as pessoas que você ama. Você pode depois nos procurar, entrar no site, entrar no nosso Facebook. Isso é o que a gente pode fazer para cooperar com a pregação do Evangelho a partir dentro da sua casa. Nos procure, esse é o desejo que a gente tem de cumprir o chamado do Senhor para nós e fazer discípulos. Que o Senhor te abençoe.